know now that these young men can take this message and sweep it on to the coming of the Lord. Boa noite, amigos. Deus continue abençoando vocês mais um programa Jovens Destemidos. E esta noite eu quero falar sobre o sacrifício da tarde que Deus está exigindo de cada filho seu, de cada eleito. E esta noite, para começarmos este programa, para falar sobre esse assunto, eu trouxe esses jovens aqui, convidei eles, cada um, para nós abrirmos um pouco mais da Escritura e mostrarmos o que Deus está exigindo de cada um nestes dias finais, nessas horas finais. E eu trouxe aqui o irmão Gabriel Camargo, o irmão Lucas Nascimento, que já veio em outros programas, e o irmão Emanuel. E essa noite nós iremos falar sobre esse sacrifício. Peço que cada um preste muita atenção no que iremos falar e que você pegue para você essa bênção para elevar um pouco mais a sua fé e o seu nível espiritual. Amém? Vou passar para o irmão Emanuel ler uma escritura para nós darmos início ao nosso assunto. Colossenses 3, do versículo 1 ao versículo 4. Se Deus, pois, fostes ressuscitado com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas do alto, não nas da terra, porque morrestes, a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Amém. 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 Agora nós sabemos que Paulo, quando ele falou sobre isso, Paulo ele vivia uma vida entre dois mundos. Então ele vivia uma vida de constantemente um sacrifício de sua vida. Ele sacrificou a sua vida social, a sua vida natural. Ele era um eunuco. E eu quero perguntar para o irmão Lucas o que o irmão acha, e o que o irmão, na visão do irmão, o irmão vê esse sacrifício que Deus está exigindo agora nesses últimos dias, nessa última hora. Exatamente como o irmão estava falando, seguir a Deus, existem exigências, né? Existem exigências para seguir a Deus. O profeta nos fala na mensagem Abandonando Tudo, que Jesus ele requereu apenas uma coisa de seus discípulos. E o profeta diz que a única coisa que ele requeriu foi: abandonem tudo e sigam-me. Então nós temos apenas, dentro desse requerimento de Jesus, deixar todas as coisas e segui-lo. Quando nós falamos de deixar todas as coisas, é exatamente o assunto que o irmão estava falando. Paulo deixou de ter uma vida social, passou a ser uma pessoa perseguida, uma pessoa odiada. Nós vemos no livro de Atos que Paulo diz que naquilo que os judeus chamavam de seita, era o caminho que ele adorava a Deus. Então ele passou a ser um dos desprezados do Senhor, porque ele estava olhando, né, não para essa terra, não valorizando as coisas dessa terra, mas sacrificando tudo daqui pela recompensa do outro lado, né? Então, irmão Manuel pode falar um pouco sobre isso? Ele aqui fala que ele morreu para ele, né, para viver para Deus. Ele deixou tudo de lado, tudo, qualquer coisa que vem da carne, qualquer desejo, ele deixou de lado para seguir a Deus, somente Deus. Amém. Agora, nós vimos que Jesus falou em sua primeira vinda que aquele que não negar-se a si mesmo e me seguir não é digno de ser chamado meu. Perfeitamente. Então, nós vemos assim, que como o irmão Gabriel, o irmão olha esse negar de si mesmo. Eu olho vendo as escrituras, que o negar é você negar a si mesmo os seus gostos, os seus deveres, tudo que você um dia já gostou. Sim. Você negar por Cristo, você abandonar tudo, deixar tudo aquilo que um dia você teve prazeres, que um dia te fez bem, você abandona e começa a seguir a Cristo como uma nova criatura. Deus começa a moldar em você novos gostos, Deus começa a moldar em você novos costumes, aqueles costumes que o mundo moldaram, você deixa para trás,
Você morreu com Cristo, você nasceu com Ele. Então aquilo morreu e você nasceu de novo com Ele e você está crescendo com um novo caráter que Deus está moldando em nós, um caráter divino. É isso que nós temos que caminhar, largando tudo, deixando tudo para trás e vivendo por Ele. Amém. Exatamente. Porque assim, nós sabemos que Jesus disse, ele falou, aquele que não negar, aquele que não se separar, aquele que negar pai e mãe, irmão e irmã e tudo mais, não me seguir, não é digno de ser chamado meu. Mas ele disse assim, eu não vim trazer paz, eu vim trazer guerra, eu vim trazer espada para nós lutarmos. Porque nós sabemos que quando, o profeta mesmo disse que quando nós aceitamos esse evangelho, a ser cristão, nós não entramos numa vida de paz, numa vida de rosas, nós entramos numa vida de guerra, numa guerra constante. E eu quero saber de cada um aqui, que está aqui, como é a vida de um cristão e como nós devemos viver a cada dia nos sacrificando mais para viver essa vida segundo Paulo vivia e como Jesus pediu, sacrificando tudo. Perfeitamente. Eu, analisando sobre esse assunto, você vê que um copo, por exemplo, como as coisas naturais são um tipo das coisas espirituais, você só pode encher num copo a quantidade vazia em que ele tem. Se um copo está um pouco cheio de terra e você jogar água, a água só vai preencher o espaço que não tem terra. Da mesma forma, assim, é no espiritual. Deus, ele só pode colocar em você, do Espírito dele, a porção do Espírito dele, de acordo com a quantidade que você tirar de você mesmo. É assim que funciona. Então, o irmão estava falando uma coisa muito importante, eu até lembrei de uma mensagem que o profeta nos fala sobre isso, que Deus, ele nos dá uma promessa, ele nos promete algo, mas mesmo assim nós temos que lutar por aquilo. Verdade. Quando eles entraram na Terra Prometida, a Terra Prometida Deus chama de um descanso, mas quando eles entraram lá, o que eles tiveram? Guerras e mais guerras, eles tiveram que lutar por cada polegada do caminho, né? Então, nós sabemos que a vida cristã, ela não é sem tribulações, pelo contrário, ela é uma vida de guerra. Mas a nossa segurança é de que nós temos o Jeová Nissi, o Senhor guerreia através de nós e por nós. Verdade. E apenas para trazer algo mais, nós, como 4 jovens aqui, nós sabemos, e todos os jovens sabem, a batalha de um jovem, ela é totalmente diferente em alguns aspectos, da batalha dos outros irmãos da igreja. Ela é diferente, por causa da fase em que o jovem ele está passando. E é por isso que muitos pastores ao redor do Brasil, eles preferem somente criticar os jovens, ao invés de se empenhar. Por quê? Porque é necessário um pastor ter muito mais do Espírito e da Palavra para trazer para um jovem, para colocar ele para viver acima da influência do mundo. Quando você vê um pastor que fica, não, os jovens são assim, sabe o que é isso? É fraqueza. Não tem suficientemente da palavra para elevar eles acima do mundo, porque a nossa mensagem não é fraca. Verdade. Fraco pode ser os pastores, a nossa mensagem não é fraca. Amém. E eu não tenho medo de falar isso, não tenho mesmo, porque eu sei o que o Espírito Santo tem feito na minha vida. E essa palavra tem poder sim para nos elevar além. Amém. Então, mas é necessário que cada jovem tenha esse desejo de morrer para si mesmo. Mas você tem que saber por que você está morrendo, pelo que você está morrendo, qual é a sua recompensa. E para isso só a abertura da palavra traz. A abertura da palavra são as facas que vão circuncidando. E isso conecta com a nossa alma, o atributo eterno de Deus que nos faz ter desejo de abandonar todas as coisas. Não é algo que nós fabricamos, você não pode fabricar. É algo que Deus faz dentro de você, um desejo de abandonar tudo. Você simplesmente vai sentindo nojo das coisas do mundo e aquilo sai plenamente de você. Amém. Amém. Agora, o irmão entrou em um ponto muito importante, porque assim, nós vemos muito espírito entre irmãos, assim, criticando jovens, porque falando assim, jovens eles são menos importantes, eles se acham, só porque eles são mais velhos na igreja, eles se acham mais dignos, mais importantes, mais fortes do que os jovens. Mas aqui na igreja, eu vou dar um exemplo, pode haver jovens que têm mais do Espírito Santo do que um irmão que está há 50 anos na mensagem e nunca recebeu nada. Então, não importa o quanto tempo,
está na mensagem ou quanto tempo assistiu cultos, horas de culto. Importa o quanto você sacrificou para Deus, o quanto você se negou. É isso que nós estamos buscando esta hora. Eu quero agora ouvir do irmão Manuel o que o irmão acha sobre a vida do dia a dia de um jovem que está sacrificando sua vida a Deus. Como o irmão Elton diz aqui, não é fácil, como o irmão Lucas também falou, não é fácil você ser um cristão. Na escola você é perseguido, na rua você é perseguido, não é fácil. Na sua cabeça passa milhares de coisas. Se você não tiver focado na palavra, não tiver o Espírito Santo, não tiver um profeta, uma abertura da palavra, você fica perdido, fica igual uma barata tonta. Então, por isso você tem que vigiar, orar, jejuar e focar na palavra. Isso que é importante. Amém. Amém. Agora eu quero saber do irmão Gabriel o que Deus quer nos elevar, com esse sacrifício, qual será o resultado na vida de cada cristão que está sacrificando a Ele. Vou até ler uma passagem aqui que você entrou num tema muito bom, que o nosso pai da fé é Abraão, certo? Ele nos ensinou como nós devemos caminhar e como devemos sacrificar. E recebeu o sinal da circuncisão, o selo da justiça da fé. É Romanos 4:11. Quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada. Deus, Ele é justo, mas Ele quer ver o nosso esforço. Ele não vai dar uma fé a você, uma fé de rapto, uma fé de translação, o poder da palavra falada, você vindo só menos no culto e não fazendo nada para Ele. Ele quer ver o nosso esforço, Ele quer ver o nosso sacrifício, Ele quer ver o que nós estamos fazendo para receber dEle a porção certa, o que estamos fazendo para poder caminhar cada dia mais com Ele, porque até sede do Espírito Santo é Ele que nos dá, não é nós, é Ele que vem através de nós nos dar essa sede para buscar mais dEle, Ele que vem através de nós. Então a gente tem que ter um foco, vamos falar assim, como nós somos jovens, nós passamos por várias lutas que nós sabemos, mas nós temos cada dia mais, quando você começa a largar as coisas do mundo, tudo lá fora começa a perder gosto para você, nada mais te chama atenção, a não ser a palavra, nada mais te chama atenção, você olha para o mundo, você começa a sentir nojo de certas coisas, você começa a sentir nojo daquilo que um dia Deus te tirou, e por isso nós temos que ser muito gratos a Ele, agradecidos por Ele nos ter chamado para fora, nos ter colocado longe de Laodiceia, nos ter nos tirado, e por isso nós temos que fazer um esforço para receber esta fé. Esta fé não virá apenas vindo na igreja, ou tendo tempo de cristão, ou vindo no culto, não, isso não fará a fé vir a você. Deus dará essa fé, mas quer ver o nosso sacrifício, o nosso esforço, o que estamos fazendo para receber essa fé. O que estamos fazendo para receber essa fé hoje? O que estamos fazendo? Temos que parar e olhar o nosso tempo, o que estamos fazendo para receber essa fé, de quando muitos irmãos estão pensando que o aperto dará a fé, e não é isso. Não é isso. Aperto nenhum dará fé. Não. Você tem que parar e ver. O aperto, você exerce essa fé que já está dentro de você. Então essa fé tem que vir antes. Você tem que fazer um esforço para essa fé vir antes, para você exercer no aperto essa fé, o poder da palavra falada. Então nós temos que quebrar barreiras, quebrar tudo que nos deixa longe dele, quebrar tudo, arrancar tudo que aquilo te prende de você querer mais. É isso que temos que caminhar. Tem que, igual o senhor estava falando, aquela questão você tem que ter reservado o óleo, você tem que ter reservado. E o Espírito Santo hoje vem através da abertura da palavra. Mas tem uma questão, você estava falando uma coisa interessante, irmão, que eu estava até analisando. O profeta diz que para você aproximar de Deus, para você estar na presença de Deus, mensagem de influência de um homem sobre outro, é preciso 3 coisas. Reverência, nós temos que ser reverentes, temos que estar sempre nos corrigindo de alguma coisa, principalmente nós que somos jovens, é normal, somos alegres, alguma coisa, mas temos que estar atentos para nos corrigir muitas vezes em relação à reverência. Né? Humildade é muito importante, humildade é uma chave gigante, é uma chave muito tremenda. É necessária humildade quando o pastor corrigir, humildade quando alguém vir te corrigir, humildade, porque todos nós somos falhos, às vezes um erro, uma outra falha, e você tem que ter humildade para consertar, né? E o terceiro que o irmão estava falando, ação, que são as 3 coisas que o profeta aplica aos serafins, as asas que cobrem o rosto,
reverência. Que cobrem os pés, humildade. As que voavam, ação. Então é necessário ação. E apenas para complementar e passando a palavra para os meninos também para irem complementando, para os irmãos, o que acontece? Vocês notem que quando a revelação veio, porque a pessoa, eu recebi a revelação, amém, irmão, amém, eu creio, mas olha a atitude que tem que acompanhar o recebimento dessa revelação. Tem que ter uma atitude, porque o profeta diz a palavra... Tem que dar frutos. Tem que dar frutos, a palavra não volta vazia, não é verdade? Não pode voltar vazia, né? Qual é os frutos do Espírito? Você entendeu? Como é que eu tenho o Espírito Santo, eu tenho o Espírito Santo, cadê os frutos do Espírito? Não é verdade? Então assim, aí falando sobre isso, você vê Daniel, né? Quero lembrar um pouquinho de Daniel. Daniel, ele estava lendo as mensagens do profeta Jeremias, daqui a pouco ele viu que era o tempo da libertação. E o que ele fez? Orou, se humilhou, foi reverente, entrou em ação. Mas se ele ficasse, não, mas é o tempo. Irmãos, tem que ter um clamor para que aquilo que está escrito se cumpra. Não podemos ficar lendo a mensagem para sempre, haverá uma super raça, uma super igreja. Mombrand diz, um cristão genuíno nunca perde a calma, e nós não podemos se conformar. Se ele disse a palavra, não tem que ter arrazoamento. Mas o profeta, não. Arrazoamento é coisa do diabo. E ponto final. Quem disse isso foi Mombrand. Razão é satânica. Então, nós temos que ter uma atitude. Então olha, Daniel se humilhou, orou, permaneceu, foi perseverante, e o mesmo anjo, o mesmo Deus que revelou aquilo para Jeremias veio para Daniel. Não é verdade? É exatamente isso. Então você vê a atitude que tem que seguir, não é verdade? Né? Essa atitude. Eu queria que vocês comentassem sobre essa atitude, falando um pouquinho mais dessa atitude que nós temos que fazer, né, para alcançar isso, né? Como que vocês veem isso, como que aconteceu na vida de vocês, como que vocês têm buscado. Sinto um pouco de manter nesse assunto um pouquinho, a atitude, quando você recebe a revelação. Eu vou passar para o irmão Gabriel. Tá, então, a atitude é algo precioso, porque não adianta eu vir, Deus pode ter me dado a revelação, como aconteceu comigo. Eu vinha na igreja, vou pegar um testemunho próprio. Quando Deus me chamou para fora de Laodiceia, me tirou do mundo, eu vim, mas não entendia nada. Mas dava amém. Mas Deus veio e me revelou. Deus veio e me revelou as coisas, e eu comecei a captar. Ele tirou as vendas dos meus olhos. Eu comecei a ver, ter os olhos proféticos. A unção começou a descer sobre mim. Eu comecei a ver. Mas aí, não adianta eu apenas Deus ter me dado isso e eu ficar só com isso. Não, eu quero mais. Temos promessas. Aquelas igrejas de Atos é para nós. Milagres foram acontecidos. Essas promessas são para nós. Amém. Maiores ainda. São maiores. Obras maiores, disse Jesus. Obras maiores nós faremos. Então nós temos que ter atitude. De buscar mais. Buscar o que? Da palavra. Buscar da palavra. Ela é o único fundamento. Ela é a base. Ela é o que nos sustenta. Você está com dúvida? Vem na palavra. Não fica escutando arrazoamentos. O irmão tal falou isso e eu tô... Não, leia a palavra. Se o profeta disse, está falado. Ele é vindicado do Senhor. Ele foi a voz através de Deus. Ele desceu em carne e está restaurando essa imagem em nós. Está restaurando essa imagem em nós, que é o nosso foco. É essa atitude de buscar, de querer mais dele, de ver as promessas e querer e ter vontade de querer essas promessas. Não apenas ficar escutando, a noiva vai para o rapto, nós temos galardão, nós vamos ter corpos transformados, mas você tem que sentir uma sede de estar lá, de querer estar lá, de querer mais. Eu quero esses milagres, eu quero fazer, mas e a vontade de querer? Você está fazendo algo para acontecer isso na sua vida? Você tem que ter a atitude de buscar mais, de querer isso em você, obras maiores. Isso não foram, Deus deixou essa promessa, então nós temos que vindicá-la, e correr atrás dela. Porque está na Bíblia a promessa. Está na Bíblia, está escrito. Você pegar a chave, você está com a chave na mão, é você girar a chave. Sim. Exatamente. Deus te deu a chave, mas é você que tem que ir lá no carro abrir a chave. Não adianta você chegar no carro, vai carro, anda, vamos carro, sai, eu tenho que ir para o trabalho, vamos. Você tem que ter a chave para abrir, entrar e girar o carro, para poder sair. E você vê que você precisa de duas coisas, a chave, mas você precisa da atitude. Sim. O que adianta você dizer, eu tenho a chave, mas você não vai ter o carro? Então. Você não está destrancando o carro, você não está ligando o carro, não é verdade? Tem que ter atitude. Você tem que ter a revelação, você tem que ter a atitude, né? Igual Esther, ela teve a atitude de entrar na presença do rei
Porque senão ela ficaria lá e não receberia nada. Verdade. Perfeitamente. Agora, como o nosso pastor estava falando, que quando chegar aquele dia do aperto, nós oraremos na mesa para o alimento vir, e se nós não alcançamos a palavra falada, e se nós não alcançamos, nós vamos orar horas e horas, não vai aparecer nada. Então agora é a hora de nós buscarmos, é a hora de nós termos a atitude de buscarmos essa palavra falada, essa fé que também William Branham tinha. Exatamente, que foi o primeiro molho. Né? Grão Então no nós temos que ser. Então não é assim, O foi pro restante lá profeta, foi só pro profeta. Me Não. prova na Bíblia que foi só pro profeta, irmão. Né? Se crer, me prova na Bíblia. Por que não? Porque aqui diz que o primeiro molho era movido sobre o restante. Eliseu recebeu a porção dobrada. Dobrada. Né? E outra coisa interessante é que, por exemplo, Geazi, né? Ou melhor, Geazi não, aqueles que estavam junto com Eliseu, ali em 2 Reis, capítulo 2, eles sabiam do rapto, falavam do rapto, estavam, olha, nós cremos no rapto, mas não iam no rapto. Aí. Eles estavam que nem, um ponto aqui, eles estavam que nem o povo que saiu do Egito, o povo com Moisés. Exatamente. Eles estavam indo, todos estavam vendo a nuvem de dia, a coluna de fogo à noite, estavam ouvindo que estavam indo para a terra prometida. E O eles profeta veio da descansaram. nuvem com a palavra. Sim, eles ficaram descansados. Eles falaram, nós estamos indo, a palavra está aqui, não nós tinham estamos sede indo, por não possuir. tinham, mas tinham dois que quiseram mais, quiseram quiseram possuir. estar lá na terra Exatamente. prometida, quiseram ver os milagres que não só o profeta viu, não Mas só que o profeta- acontecesse com eles, Com na eles, terra dos pais. com eles. Né? Na terra onde anjos apareceram para Abraão, apareceram para Isaac, apareceram para Jacó, voltando àquela terra sobrenatural. Eles querem essa sede, então nós temos É, sede do que aconteceu com o nosso profeta, aconteceu com nós. Exatamente. Ele foi o grão amadurecido, Deus desceu em carne, restaurou a imagem dele e quer restaurar em nós. Perfeitamente. Ele foi o exemplo e nós temos que seguir as pisaduras do nosso profeta, Exatamente. querer igual a ele. E sabe uma coisa interessante? É que os dois foram da velha geração. Sim. Mas os que tinham sede depois foi a nova geração, que não viu o profeta. Não viu. Entendeu por quê? Porque eles não viram o profeta, mas eles criam na mensagem do profeta. Eles tinham sede por possuir aquela terra, porque nunca tiveram experiência de estar debaixo de um sistema. Essa é a grande chave. Entendeu? É por isso que nós, jovens, nessa hora, entendeu? Nós que graças a Deus, nascemos fora de todo o sistema humano, sistema das denominações, de tudo, né? É nós agora que temos que ter essa sede, porque eles são um tipo de nós, né? Verdade. Né? Agora, lá no Êxodo, no primeiro Êxodo, Deus deu a promessa a Israel que ele daria a terra. Só que o profeta falou, eles não iriam lá de mão banando e já entrariam na terra. Eles teriam que possuir cada centímetro, cada polegada. centímetro, é lutando, dando tudo de si. Então é isso que é o mesmo E paralelo. o pecado, quando entrou lá em Josué, fez eles pararem de possuir. Quando o pecado, a Cã escondeu aquilo lá, o que aconteceu? O povo começou a perder a guerra e Josué falou bem assim, não é Deus que está sendo infiel, quem está sendo infiel é o povo. Sim. Onde está o pecado? Onde está o pecado? Entendeu? Então quando você vê às vezes uma pessoa, eu não consigo vencer, irmão, tem alguma coisa que precisa ser tirada. Alguma coisa precisa ser cortada, você tem que matar, porque Josué matou. Porque se você não matar, igual Deus mandou Saul matar até os descendentes, aí eles vão crescer de novo e vão dominar sobre... Não é nada sem sacrifício, né? Exatamente. Agora, nós sabemos que essa mensagem que veio não é apenas literatura. Não, Tem um é poder, espírito e vida, né? tem um poder muito grande nessas mensagens. Agora, é a nossa tarefa, é o nosso trabalho buscarmos esse poder. Exatamente. Buscarmos esse poder, essa chave. Destrancarmos. Temos que Destrancar, exatamente. Fazer A isso fé aqui para se o rápido, tornar uma ficar na vivificar isso aí. Porque o profeta falou, haveriam homens na terra que dariam sentido à mensagem. E a mensagem de coisas que hão de ser? Os jovens levarão essa mensagem até a vinda do Senhor. Pronto. Entendeu? Então, assim, até o rapto, né? Até a vinda do Senhor no sentido físico, o que nós vamos encontrar com Ele nos ares, que é a conclusão da segunda vinda. Então, assim, há uma promessa para os jovens. Por isso que o foco satânico hoje é derrubar jovens, é colocar festa, entendeu? E nós precisamos saber discernir isso, porque se o diabo está tão preocupado com os jovens, é porque ele tem um medo. Verdade. Porque tem alguma coisa. Ele está com medo de alguma coisa. E o que ele está com medo? De uma profecia, porque Deus não deixou nenhuma palavra do profeta cair. Não é verdade? Sim. Então essa palavra também não vai cair, não. Porque essa palavra chegou até nós, está chegando a cada jovem do Brasil, e nós somos a geração que vamos pisar na cabeça da serpente. E agora, nunca houve um tempo como esse que há
tantos jovens se posicionando com a palavra de Deus. Exato, verdade, verdade. Houve 3 lá atrás. Na Babilônia. Mas só eram 3. Aqui há vários. Exatamente, que estão tomando a exatamente, mensagem. exatamente. Então nós estamos vendo que essa mensagem não é uma mensagem de brincadeira. Não. é uma coisa literal, não é uma coisa imaginária que Não. nós fizemos. É um poder que nós devemos buscar. Perfeitamente. O maior poder que Deus tem, diz o Mombrana, é a sua palavra. O maior poder. Agora eu vou pedir que cada um finalize com uma palavra, porque nossas horas já estão avançadas. Já. Eu vou dar o meu boa noite. Boa noite, jovens de todo o Brasil. Que Deus esteja convosco. Que isso que nós falamos aqui hoje venha edificar a cada um que venha ver esses vídeos. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. O Emanuel. Irmãos, eu quero agradecer por eles terem me chamado, o programa Super Raça, terem me chamado para gravar o programa, minha primeira vez aqui. E estamos aí fazendo esse sacrifício em busca do último eleito, né? Amém, irmão. Amém. Deus abençoe todos os jovens, é uma alegria, uma honra estarmos aqui mais uma vez. Que Deus abençoe todos vocês e que esses assuntos da palavra possam ter edificado cada um. Amém. Agora, nós sabemos que, para finalizar aqui, eu quero deixar uma coisa, porque a hora que está nos exigindo mais é esta hora, porque nós precisamos daquela fé de rápido, nós precisamos daquela palavra falada, nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Não apenas, como o irmão disse, encher a lâmpada assim, mas o reservatório. reservatório. Perfeitamente. Porque quando aquelas virgens lá, elas dormiram e aquele azeite foi. Elas só queriam pro momento, elas só não queriam estavam, pro momento. entendeu? É só, não, eu só quero ser um cristão bom hoje, não tá se preparando para a fé de arrebatamento. Mas e o amanhã? E o amanhã? E no momento do aperto? Cadê que você buscou a fé para o momento de aperto? Não, eu quero a fé para mim ter um bom serviço, para mim ter uma boa vida. Cadê? E a fé de rapto? E quando chegar esse momento de rapto, vai ter fé? Só tem fé enquanto o pastor está pregando. E quando fechar as portas da igreja? Exatamente. Quando E aí? fechar as portas da igreja, vai Se acabar não a tiver sua no fé? reservatório? Se não tiver um reservatório, você vai É. chegar em casa, você vai fazer uma oração com a família e o que vai acontecer? Nada. 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 Absolutamente nada. Agora. É a verdade. Agora, nós precisamos armazenar esse óleo. Armazenar. Armazenar. Ser Porque cheios. o profeta falou para nós armazenarmos. Então nós precisamos encher a nossa lâmpada e o reservatório. Para aquela hora tardia, para aquela hora de urgência, nós enchermos as nossas lâmpadas. Amém? Amém. E creio que cada um que nos assistiu foi extremamente abençoado, porque nós estamos aqui com a couraça da fé, Sim. com a espada na mão, para lutarmos com qualquer demônio, qualquer espírito maligno que vier contra a esposa do Cordeiro. Amém? Amém. E cada jovem que está aqui está lutando por algo maior, não uma coisa terrena, não por bênçãos terrenas, mas por algo maior que também os profetas estavam buscando. Nós Amém. estamos buscando a esposa do Cordeiro. Amém? Amém. Deus continue abençoando cada um que assistiu esse programa e até o próximo programa que nós estaremos fazendo a nossa comemoração de um ano que passou desse programa de Jovens e Sementes. Amém? Amém. Deus continue abençoando e Deus até. abençoe. Deus abençoe. Até.